Bom dia, café com leitura nessa segunda-feira de manhã. Hoje é dia 27 de julho do ano de 2020, o ano em que o mundo foi tomado por uma pandemia, a pandemia do novo coronavírus. É um ano diferente para todos nós, um ano que acumulou com a pandemia uma tragédia humanitária que já se desenvolvia fortemente por causa do necrocapitalismo, no Brasil principalmente depois do golpe, que interrompeu um processo que estava trazendo mais alegria para o povo brasileiro, um povo que tinha distribuição de renda, emprego, direitos sociais, trabalhistas, civis, e que o Brasil era respeitado no mundo, e tudo isso foi interrompido através de um golpe que trouxe como consequência isso que a gente está vivendo hoje. Eu baixei ontem, gratuito inclusive na internet, esse livrinho O Amanhã Não Está à Venda, do filósofo, um grande um índio, né, Ailton Krenak, e da Companhia das Letras, e li o livro, muito interessante. E pensei muito nos últimos dias sobre algumas questões. Também um vídeo do Henry Bugalho, no YouTuber, falando sobre um negócio que me colocou pensando também. Sobre direito humano, direito à vida, sobre essas questões. E os dois, tanto o Krenak como o Bugalho nesse vídeo que eu vi, eles comentam sobre uma questão básica, né? Nós somos animais humanos. E o que existe na nossa sociedade são conceitos, são construções nossas. Na verdade, no mundo natural, no mundo natural não tem direito à vida, à minha vida, direito à liberdade de expressar. Ao longo da história da humanidade, as pessoas que expressavam o que pensavam conforme o local, a época, simplesmente era queimada, morria. Direito à vida, simplesmente um grupo chega quando quer tomar aquilo que a gente assentou e estabeleceu, eles tinham que matar todo mundo, filho, criança, idoso, homem, mulher. Então, não adianta essa ideia de individualismo, porque a sociedade é um acordo entre humanos, isso é claro, entre nós, né? Então, quando a gente defende coisas comuns, comunismo, cooperativa, cooperativismo, autogestão de saúde, de previdência, o capitalismo é contra a previdência, porque previdência é feita para sustentar, manter as pessoas depois da fase que elas não são produtivas para o capitalismo. Olha o que o Ailton Krenak diz aqui, que interessante. O livrinho chamou Amanhã Não Está à Venda. Ele fez esse pequeno livro em abril, junto à sua aldeia, né, no médio no médio Rio Doce, que foi destruído pelaquela tragédia da queda da represa. E olha só, alguns trechinhos interessantes, né? Sobre o vírus. Esse vírus está discriminando a humanidade, basta olhar em volta. O melão de São Caetano continua a crescer aqui do lado de casa. A natureza segue. O vírus não mata pássaros, ursos, nenhum outro ser, apenas humanos. Quem está em pânico são os povos humanos e seu mundo artificial, seu modo de funcionamento que entrou em crise. Nada é uma coisa para a gente pensar. E não querer salvar os humanos, como alguns governos de ultradireita estão fazendo, como Estados Unidos e Brasil, tem que nos colocar a pensar. Quem por nós?
se eles estão contra nós. Olha só, um outro trechinho aqui. Michel Foucault tem uma obra fantástica, Vigiar e Punir, na qual afirma que essa sociedade de mercado em que vivemos só considera o ser humano útil quando está produzindo. Com o avanço do capitalismo, foram criados os instrumentos de deixar viver e de fazer morrer. Quando o indivíduo para de produzir, passa a ser uma despesa. Ou você produz as condições para se manter vivo, ou produz as condições para morrer. O que conhecemos como previdência, que existe em todos os países com economia de mercado, tem um custo. Os governos estão achando que, se morressem todas as pessoas que representam gastos, seria ótimo. Isso significa dizer, pode deixar morrer os que integram os grupos de risco. Não é ato falho de quem fala. A pessoa não é doida, é lúcida, sabe o que está fazendo. Amigos, está claro que existe um projeto de deixar o coronavírus eliminar as pessoas. Isso está claro nas falas dos empresários nojentos que expressaram isso, nas posturas diárias da presidência desde quando começou a pandemia, né? Deixa morrer. Os números são impressionantes dos 87 mil mortos. Quem está morrendo são pobres, pessoas que têm que sair, pegar transporte público, pessoa que tem que trabalhar, etc. Pessoa que não tem plano de saúde, porque tem 18 mil leitos de carência no Sistema Único de Saúde. Isso é a realidade. E aí, outra frasinha dele. Há muito tempo não programo atividades para depois. Temos de parar de sermos convencidos. Não sabemos se estaremos vivos amanhã. Temos de parar de vender o amanhã, que é a base do que ele diz nesse pequeno livro. Vamos mudar o mundo, começando por nós mesmos? Nós temos que pensar nos próximos, nas pessoas. Nós temos que pensar no momento em termos de outra lógica sem ser essa capitalista. Tem que distribuir renda. Tem um empresário asqueroso, nojento, que declarou esse fim de semana que deu golpe na Bolívia mesmo. Ele falou, tem no Twitter isso, vejam na internet. O cara deu golpe na Bolívia e falou, a gente dá golpe mesmo, quem quiser que peita a gente aí. E é assim que eles fizeram com o Brasil, Bolívia, todos esses países sul-americanos. Vamos mudar isso? Vamos nos revoltar no bom sentido de reagir, não ficar parado. E por fim, mais outra coisinha. Aceita um bolo de cenoura? Um cappuccino? Dentro desse projeto que derrubou o crescimento do Brasil, a soberania, a felicidade do povo, e está destruindo a gente, o ser humano, o patrimônio, com ódio, com ignorância, não estudar é projeto, não educar. Então, vocês que têm filhos, ou vocês são os jovens que estão estudando em universidades públicas, não abandonem, se inscrevam, está no período de inscrições das matrículas. Muito jovem está desanimado de estudar, de fazer a sua graduação, sua pós, seu mestrado. Isso é projeto deles, não aceitem. Não vamos permitir que destruam nossas faculdades públicas. Direito não se joga fora. Se agarrem a isso. Mesmo sendo EAD por enquanto. Abraço a todos
e vamos vencer. Esses caras serão julgados em tribunais internacionais. Eu fico vendo a imagem do nazista Eichmann sendo julgado, um simples cidadão, né, lá dos seus 50 anos de idade, sendo julgado, 50, 60 anos de idade, quando foi pego 20 anos depois de Auschwitz, do massacre dos nazistas aos diferentes, aos judeus, aos comunistas, às pessoas que não concordavam com eles. Vai chegar a hora. Essas pessoas que estão se deixando, não fazendo, deixando as pessoas, o país ser destruído, o nosso patrimônio ser roubado, pessoas morrerem sem atendimento médico, incentiva as pessoas a pegarem doença e morrer. Tribunais internacionais. Nós vamos ver isso. Nós vamos vencer todo esse ódio com amor, com unidade e com esperança. Abraço a todos e todas.